com o apoio da Instrutec Campinas, cursos rápidos. Voltamos agora, né, à parte de multímetro. E a gente, quando é iniciante em eletrônica, a gente começa a estudar divisor de tensão com resistências, né, com resistores. Daí a gente fala, para que vai servir esse divisor resistivo, né? Eu faço um monte de cálculo, onde que eu vou usar esse divisor resistivo? Aqui está uma amostra, né, onde você pode usar um divisor de tensão, um divisor resistivo. Dentro do seu próprio multímetro. Dentro do seu próprio multímetro, você tem um divisor de tensão, um divisor resistivo. Aqui, ó, é um divisor resistivo. Aqui também, né? E são resistores de 5 faixas. Normalmente a gente usa resistores de 4 faixas, né? 3 são valores e 1 é tolerância. Os resistores que a gente mais costuma usar. Esses aqui são de 5 faixas, porque eles precisam ter um certo valor para poder medir exatamente aquilo que você está fazendo. Então, para dar essa maior precisão, a gente está muito acostumado de ver circuitos integrados, né? Com esse formato aqui, ó. No caso desse multímetro, não houve necessidade, né, de colocar um encapsulamento nele em volta. Então, o que o fabricante fez, né? Colocou o IC aqui em cima da placa e colocou uma resina que protege ele. Então, faz a mesma coisa que aquele outro CI lá, né? Na parte de não pegar umidade, essas coisas, ele está protegido. Agora, vamos medir tensão da tomada, que é tensão alternada. É 127 volts, né? Eu vou colocar aqui na escala de ACV, quer dizer o quê? Mede tensão alternada. Como eu já sei que é 127 volts, né? Eu vou colocar na escala de 200 volts, que ele vai conseguir medir até 200. E vamos ver quanto que vai dar. Olha lá, 127,3 volts mais ou menos. 127,6 volts. Agora vamos passar, né, para a escala de 750. Ele vai perder um pouco de precisão, mas ele ainda vai conseguir medir. Então a gente está passando agora para 750 volts para medir nessa mesma escala de ACV, né, que é a escala que mede tensão alternada. Então vamos ver o que vai acontecer, os mesmos 127 volts da tomada, quanto que vai dar. Olha lá, deu 120, fica variando um pouquinho aí, 129, 126. Então ele perdeu um pouco da precisão, né? Mas ele continua mostrando para mim que a tensão aqui onde eu estou medindo da tomada é 127 volts. Ele só perde um pouco de precisão porque a escala está muito alta. Agora a gente vai medir, né, essa pilha aqui, essa pilha palito, a gente fala, né? A tensão dela é 1,5 volts. Nesse caso, ela tem tensão contínua. Então eu vou ter que passar para a escala para tensão contínua e colocar numa escala que consiga medir acima de 1,5 volts. Daí a gente tem aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem essa escala que mede até 200 milivolts. Aqui mede até 2000 milivolts. Está perfeito. 2000 milivolts é equivalente a até 2 volts. Depois a próxima escala é de 20 volts. Aqui é 200 volts. E aqui mede até 1000 volts. Lembrando que essa escala aqui, que vai de 1000 volts até 200 milivolts, é a escala de DCV. Ele mede tensão contínua, que é a tensão no caso da bateria do seu carro, no caso dessa pilha aqui, tá? Então, como ela tem no máximo, essa pilha, se tiver boa, né, 1,5, eu vou ter que colocar uma escala que mede um pouquinho acima de 1,5. Eu achei uma escala aqui que mede até 2000 milivolts, que é equivalente a 2 volts. Então tá ótimo. Vamos colocar nela. Ponteira positiva é a vermelha, ponteira negativa é a preta. Vamos colocar na polaridade certa. E
vamos ver o que acontece. Olha lá. Como está na escala de 2000 milivolts, né? Ele vai mostrar o 1,5 volts como se fosse 1000. Então deu 1547 milivolts. Que seria, né, traduzindo a escala de medida, seria 1,54 volts. Então essa pilha aqui está excelente. Ponteira vermelha no polo positivo, ponteira preta no polo negativo, e vamos ver quanto deu a voltagem dessa pilha. Escala de 2000 milivolts, né? Então ela vai mostrar o nosso 1,5 numa outra escala como se fosse 1000, né? Então onde é que ele está mostrando? Que a pilha tem 1632 milivolts, né? Seria 1,63 volts. Agora vamos colocar na escala de diodo e vamos ver o que essa escala, né, a gente consegue medir nessa escala aí. Uma das coisas que dá para você medir nessa escala de diodo é chave. Vamos supor que essa chave aqui eu preciso ver se ela está boa ou não, né? Se ela estiver dando contato, olha o que tem que fazer. Você pega as ponteiras, tá? Só para testar seu multímetro. Você pega as ponteiras, coloca elas em curto. E elas têm que dar aproximadamente perto de 0 ohms, curto perfeito, né? Quase um curto perfeito. Olha lá, 002. Está muito perto de 0, né? Que seria 0 ohms. Então é isso que a chave aproximadamente tem que dar. Então eu vejo dois terminais aqui da chave. Aqui e aqui. Aí, chave aberta, né? E agora vamos mexer na tecla. Olha lá. Quase um curto perfeito. Então essa chave está excelente. Tá? Vamos ver se ela, olha lá, abriu. Então quando aparece esse número 1 nessa escala de diodo, né, quer dizer que o circuito está aberto. Não está medindo nada por enquanto. Então no caso aqui eu desliguei a chave, está totalmente certo. Não é para dar nada. Agora vou fazer a lâmina, né, da chave, colocar em curto esses dois terminais da chave. E tem que dar um valor perto de 0 ohms. Olha lá. Quase um curto perfeito. Na verdade, esse número 1, olha no display, né? Está dando 001. Esse 1, na verdade, é a própria resistência do fio da ponteira. Olha lá. Tá vendo? Não é a peça que está causando o 001. É o próprio fio aqui que está dando essa pequena resistência ômica. Então essa resistência ômica a gente quase não leva em conta. A gente até considera 0 ohms. Então a gente coloca a chave aqui, né? E aqui. Aí, chave ligada, quase no 0 ohms, quase um curto perfeito. Agora a gente já sabe que aquele 001, né, aquele número 1 ali, não tem nada a ver com a chave, tem a ver, na verdade, com os fios da ponteira do multímetro. Por isso, senão seria 00 perfeito, né? E agora vamos fazer a chave abrir os contatos. Olha lá, ela está abrindo e está fechando os contatos. Excelente. A gente usou para a chave, né? Mas na verdade ela foi feita para diodo. Onde tem a faixinha significa terminal do catodo. E onde não tem a faixinha, terminal do anodo. Então, como a gente tem que polarizar ele da maneira correta, né? Tensão negativa no catodo, tensão positiva no anodo, ele tem que conduzir e vai dar um valor. Olha lá, 412. Excelente. E agora você tem que inverter as ponteiras. Quando você faz isso, você está invertendo a tensão que está indo. Como o catodo não deixa passar a tensão positiva e a ponteira vermelha libera a tensão positiva, então o diodo não vai conduzir. E vou encostar a ponteira negativa no anodo, o anodo também não deixa passar a tensão negativa, então não vai ter condução dentro do diodo, ó, não é para dar nada. Olha lá. É como se eu não encostasse as ponteiras no diodo. Ó. Ó, desse jeito está sem encostar as ponteiras e vai continuar desse jeito, mesmo encostando, porque o diodo não deixa conduzir tensão reversa.
Ok? Agora a gente precisa testar para ver se o diodo pode estar com a fuga. Mesmo esse teste aí, né? Prova se o diodo está em curto ou não. Esse teste nós fizemos agora. Mas para provar se ele está com fuga, então vocês colocar na escala de resistência para a gente poder medir fuga no diodo. Essa escala de resistência vai de 200 ohms até 2000 kΩ, que significa, mudando a unidade de medida, 2 megaohms, tá? Então vou colocar na escala de 2 megaohms ou 2000 kΩ. E vamos ver, né? Vamos polarizar do jeito certo. Ele vai dar um valor. Olha lá. 379, 378, tá ótimo. Eu estou polarizando da maneira certa. Aí. Ponteira negativa no cátodo e ponteira positiva no anodo. Então ele conduz. Ó. Agora a gente vai inverter as ponteiras. A gente vai colocar a energia inversa. Então o cátodo, que é a faixinha aqui, ó, não vai aceitar a tensão positiva vindo da ponteira vermelha e o anodo não vai aceitar a tensão negativa. Então não vai conduzir. Então é como se eu nem encostasse as ponteiras. Ó, desse jeito, ó, o número 1 no display, né, que não significa nada, quer dizer circuito aberto, na verdade. E deve continuar assim, mesmo encostando as ponteiras, porque a tensão está reversa. O cátodo não aceita a tensão positiva e o anodo não aceita a tensão negativa. Então isso prova o quê? Que esse diodo não tem fuga. Tá perfeito. Pegar, por exemplo, tá? Um resistor de 10 kΩ. Ah, Júnior, mas como que eu sei que é um resistor de 10 kΩ? Também vou gravar mais um vídeo, né? Sobre cores de resistores. Então aqui nesse resistor, esse terminal aqui, ó, temos uma faixa perto dele, né? Que é a faixa marrom. Então começa marrom, depois vem preto, laranja, né? Então as três primeiras cores aqui é o valor dele. Então o marrom na primeira faixa, número 1, significa número 1. Segunda faixa é a faixa de cor preta. Como ela está na segunda posição, segunda faixa, equivalente ao número 0. Então já temos a formação do número 10. Marrom é 1 e a faixa preta em seguida formou o número 10. A terceira faixa é laranja. Se a terceira faixa é laranja, né, significa 3 zeros. Então a primeira faixa a marrom é 1, a segunda faixa é preta é 0, formou 10. A terceira faixa é a quantidade de zeros, é o multiplicador. Então o laranja significa o número 3. Só que como ele está na terceira faixa, são 3 zeros. Do marrom até chegar no laranja, forma o número 10.000. 10.000 ohms. Ou, mudando a unidade de medida, 10 kΩ. E a quarta faixa, né, é a tolerância. Ela é dourada, ou ouro, né, alguns chamam de ouro, que significa 5% de tolerância. Então vamos colocar numa escala que meça acima de 10.000 ohms, ou 10 kΩ. Temos uma faixa aqui de 200 ohms, temos uma faixa que mede até 2.000 ohms, e temos uma faixa aqui que mede até 20 kΩ, ou 20.000 ohms. Então essa aqui está excelente, tem que ser acima do que a gente está medindo. Não tem polaridade, tá? Então, olha lá, 9,81 kΩ. Excelente. Ah, Júnior, mas não era para dar 10 kΩ? Você tem que lembrar que tem a faixa de tolerância, 5%. Então está dentro da faixa de tolerância. É a escala de HFE. É a escala de ganho do transistor. E eu coloquei um transistor aqui, ó, que é o BC548, encaixado aqui, tá? Coletor, base e emissor, e o display dele está mostrando o ganho do transistor, 356 é o ganho dele. O único problema dessa parte aqui, ó, que se você retira
o transistor de uma placa, né? Claro, ele vai estar com solda. Você tem que limpar muito bem mesmo os terminais dele, senão você não vai conseguir encaixar aqui para fazer o teste. E para medir a corrente, né, usando escala baixa aqui, ó, eu coloquei na escala DCA, quer dizer, mede corrente contínua, né? Corrente contínua, DCA, e vai de 200 microampere até 200 miliampere. Daí eu peguei uma fonte de 11 volts, coloquei em série um resistor de 2K2, né, ou 2,2 kΩ, em série com LED. Coloco a ponteira preta no outro fio da fonte. Ligo o outro fio no resistor de 2 kΩ. Insere com LED. E agora, né, vou ligar em série a ponteira preta no LED. Além do LED acender, ele vai mostrar a corrente de consumo. Então eu vou colocar na escala de 200 miliamperes. Medição de corrente contínua. Olha lá, deu 4,4 miliampere. Se eu quiser uma precisão maior, né, eu coloco numa escala aqui que ainda consegue medir esse valor. Essa escala aqui, ó, de 20 miliampere. Então essa escala vai aumentar a precisão desse valor aí. Pronto. Coloquei na escala de 20 miliamperes. E agora vamos ver a precisão desse valor, dessa leitura. Olha lá. Na outra escala, que era 200 miliampere, né, deu 4,4. E nessa escala aqui, que aumentou a precisão, deu 4,46. Espero ter ajudado. Dê um like, se inscreva e fiquem com Deus.